Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Esse mês de fevereiro, final do mês, eu completo 62 anos. Não estou pedindo presente, não. Mas é uma experiência interessante, ser idoso, participar da terceira idade, né? Participar dessa classe de pessoas idosas, pessoas que já estão mais para lá do que para cá, como a gente costuma dizer. Porque é interessante, porque a vida é uma viagem. É uma viagem com começo, com partida e chegada. Todos nós temos uma partida e temos uma chegada. Isso independente do que a pessoa creia ou não creia, do que ela acredite ou não acredite, todos aqui tiveram uma partida, um ponto de partida, entraram um dia nesse voo transoceânico, transplanetário, qualquer coisa, para chegar num lugar. E que lugar é esse? Eu uma vez peguei um voo, para os Estados Unidos e tinha mais uma pessoa que ia pegar um voo também, umas 2 ou 3 horas depois do meu voo. E é interessante, a gente conversou no aeroporto, tudo. E quando eu estava chegando já no destino, eu comecei a pensar, puxa vida, coitada daquela pessoa, ela ainda tem mais 3 horas de viagem. E eu já estou chegando, eu já estou quase desembarcando e ela ainda está lá naquele pedaço, naquele trecho, lá atrás, e ainda vai ter que chegar. E esse é o sentimento, mais ou menos, de todo cristão, quando ele vai se aproximando do desembarque, da hora do desembarque. É claro que o voo tem suas virtudes, né? O voo tem seus atrativos. Quem viaja pela primeira vez para o exterior, principalmente, tudo é novidade. O aeroporto é novidade. Você faz selfie em todo canto do aeroporto, você vai, entra no avião e fica examinando tudo, vai ao banheiro umas 4, 5 vezes só para descobrir os botõezinhos que tem lá, o que faz, o que não faz. E se viajar de primeira classe, então, aí é uma maravilha. Eu nunca viajei, mas deve ser. Eu nunca fui, mas deve ser uma maravilha, porque você tem todo aquele conforto, aquelas coisas. Mas depois de um certo tempo, você já assistiu todos aqueles vídeos que tinha para assistir, você já ouviu todas as músicas, você já leu tudo que tinha para ler, você já jantou, a comida já também não está fazendo muito bem nesse momento, e você quer mais é desembarcar, porque você quer chegar no seu destino. Nem todos os seres humanos pensam assim a respeito da vida. Por quê? Porque a maioria se apega, se agarra ao avião e não quer descer de jeito nenhum. E a aeromoça vai lá, meu amigo, chegamos já no seu destino. Não me tire daqui de jeito nenhum. Ele quer continuar vivendo na viagem. E a viagem é uma passagem, não é a vida, não é um lugar para se ficar para sempre. Todos nós estamos aqui de passagem. Todos nós, não tem distinção. Não importa se você acredita ou não em qualquer coisa. Vai ter que desembarcar essa vida numa hora. E eu estava lendo essa semana o capítulo 5 de Marcos, e eu vi alguns elementos ali que me fizeram pensar em como essa viagem pode ser para qualquer ser humano. São basicamente 3 coisas que acontecem no capítulo 5. Você tem a primeira parte do capítulo 5, quando o Senhor Jesus visita a terra de Gadara, dos Gadarenos, e lá ele encontra um homem possesso de espírito imundo, que ninguém consegue conter esse homem. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando
pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E ele se revela então como uma legião de demônios que ocupavam aquele homem. Eu chamaria essa aqui a parte da viagem na qual a maioria das pessoas está. Estão viajando sem saberem que estão sendo controladas. Não por si mesmas. Não por si mesmas. Mas estão sendo controladas por Satanás. Você talvez fale: uau, é muita audácia dizer que todas as pessoas são controladas por Satanás. Bom, na carta de Paulo aos Efésios, é exatamente isso que diz no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, ele falando da condição em que estavam aqueles Efésios, aqueles habitantes de Éfeso, aqueles cristãos que moravam na cidade de Éfeso, ele diz que eles estavam mortos. No versículo 1 ele fala: Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso condiz muito com o lugar onde mora esse homem possuído de espíritos imundos. Ele mora entre sepulcros. Porque esse mundo aqui nada mais é do que um grande cemitério. Espiritualmente falando, os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Mortos, aos olhos de Deus, mortos. Quando Adão e Eva caíram em pecado, desobedecendo a única ordem que Deus havia dado no Jardim do Éden, para eles não fazerem, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles caíram em pecado, a consciência deles veio à tona. Eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a ter consciência do bem e do mal. Mas aquilo que Deus havia dito: se dela comerdes, certamente morrerás. Se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. E Satanás falou que não é isso não, esquece, não é assim não. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas o que aconteceu em realidade é que eles morreram, espiritualmente eles morreram. Então Deus, quando olha para esse mundo, ele vê o quê? Ele enxerga um filme Walking Dead, né? Um seriado de zumbis, de mortos, caminhando para todo lado, assim, indo para lá, para cá, sem destino, sem noção de onde vão, ou do que fazem. Não faz sentido o que o ser humano faz. E é muito também, a Bíblia usa não só essa figura do homem morto nos seus delitos e pecados, mas também do homem louco. Do louco como representando o homem pecador. Quando o Senhor Jesus conta o caso daquele homem rico, que já tinha muitas coisas, ele falou assim: eu vou construir mais celeiros, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí eu vou falar para minha alma: descansa, alma, porque agora tens preparado, etc, etc. E aí uma voz diz para ele: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco. Porque ele não percebeu que ele não vai morar no avião. O avião vai chegar no destino, ele vai ter que descer. A maioria dos seres humanos não percebe isso, vão ter que descer desse avião, vão ter que desembarcar dessa viagem. E aqui em Efésios 2 fala: estando vós mortos, essa é a condição do homem aos olhos de Deus, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O que é andar segundo o curso desse mundo? Opinião pública. Andar segundo a opinião pública. Você compra a Veja e lá você vê na opinião pública: tantos por cento de pessoas acreditam em Deus, tantos não acreditam. Tantas pessoas acreditam que tem que ser assim, tantos não acreditam. Aí você vai falar assim: deixa eu ficar com a maioria, então que a maioria vai estar certo. Não é. Não é. Ali no pasto tem um esterco, lá milhões de moscas em cima. Isso não quer dizer que é uma boa alimentação para qualquer ser humano. Não é que porque é a maioria que vai estar certo. Não é. Noutro tempo andaste segundo a moda ou o curso desse mundo. Agora entra aqui a questão séria,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: as pessoas, elas vivem segundo a moda, segundo a opinião pública, segundo o que a maioria decide, andando, fazendo os desejos da própria carne. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou fazer, eu sou dono do meu nariz e eu vivo do jeito que eu quero. E dos pensamentos. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Eu sei o que é bom para mim, ninguém tem nada a ver com a minha maneira de pensar. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, chamo-me Gabriela, né, como na música. Eu sou assim, e ninguém vai me mudar assim. Muito bem, mas é interessante que o versículo 2 fala que anda segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas no versículo anterior, no versículo 3 fala isso, mas no versículo 2, ele diz que, na verdade, o que está por trás o que está com o radiocontrole na mão, não é o próprio ser humano. Se você acha que você faz a sua própria vontade, que se você anda do jeito que lhe der na cabeça, que toda a sua trajetória aqui neste mundo foi você que controlou e você é mais você, eu sou mais eu, né? Tem muito disso. Eu sou dono do meu nariz, do meu destino, etc. Eu sinto dizer que você não é. Por quê? Porque andou segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que opera? Quem já viu um radiocontrole, o radiocontrole tem um joystick. Tem os carrinhos de radiocontrole, né? Não sei se algum garoto aqui tem o carrinho de radiocontrole. Tem o aviãozinho de radiocontrole, tem o drone de radiocontrole, tem tudo de radiocontrole. E o que você faz? Tem aquele joystick, aqueles dois palitinhos que você acelera, freia, dirige para a direita, para a esquerda, sobe, desce, se for avião. Isso é o radiocontrole. Então, na verdade, tem um cérebro por detrás de você, fazendo você andar do jeito que você pensa que está andando segundo a sua própria vontade, mas não está. Você pode ter até a energia própria do motorzinho do seu avião ou do motorzinho do seu carrinho, mas é o piloto que está ali no joystick. E não é uma criança, não. É alguém muito velho e experiente em dizer para o homem vai para a esquerda, vai para a direita. Esse chama-se Satanás, a Bíblia chama de diabo. Só existe um diabo. A palavra diabo na Bíblia nunca aparece no plural, só aparece no singular. Existem muitos demônios, que são seres espirituais também, e existe o diabo, que é Satanás. E ele usa desses demônios, ele usa dos seus anjos caídos, e ele controla as pessoas. Então o que Paulo está escrevendo aqui em Efésios é que você não tem vontade própria. Você não tem vontade própria. Você é teleguiado. Agora, voltando lá então em Marcos 5, nós vemos um homem teleguiado. Teleguiado por Satanás, morto, vivendo entre os sepulcros. Para quem olhasse, falasse assim, não, esse cara vive onde? No cemitério. Ah, ele morreu. Porque é o único lugar que tem cemitério e a pessoa que morre que está no cemitério. Não, ele está vivo. Mas vivo como? Não, ele é vivo, mas quem controla ele são os demônios. Os demônios que invadiram ele, que estão controlando ele. Mas ninguém faz nada, ou se faz, claro, vai deixar um cara assim, solto, fazendo qualquer coisa que os demônios querem que ele faça. Então vamos botar grilhões, vamos acorrentá-lo, vamos pôr algemas nele. Mas o que acontece no versículo 4? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O homem inventou a religião para colocar grilhões no próprio homem, para que ele andasse de uma maneira que não fosse tão agressiva, para que ele andasse de uma maneira que não fosse tão cruel com seus semelhantes, etc.
Então, os homens tentam controlar tudo com religião. Religião, filosofia, psicologia, são todos instrumentos que são usados para fazer o homem andar no trilho. E quando ele anda nos trilhos, mais ou menos, olha, tá bom, ele tá ali, está funcionando direitinho, do jeito que a sociedade manda. Existem os costumes, existe a cultura de um país, então você mora no Brasil, você sabe que isso é legal, isso aqui não é legal, fazer isso não vai dar certo, você vai ficar mal se falar aquilo. Então tem toda uma série de coisas que são... E você muda de país, é diferente. Cada país tem a sua cultura, tem a sua religião, tem as suas leis, as suas regras, e são diferentes. Essas leis, essas regras, essa religião. Então você está hoje controlado por coisas para tentar mantê-lo pelo menos comportado. Como fala no versículo mais adiante, depois que o Senhor Jesus liberta esse homem, e os cidadãos da cidade vêm ver o que aconteceu, no versículo 15, eles veem o seguinte: foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Então essa é a condição que o homem fica na sociedade quando ele é controlado por instrumentos externos de controle. Mas aqui, claro, esse homem estava assim porque ele foi liberto por Cristo, né? Mas o homem, no seu estado natural, como ele vem ao mundo, ele é assim, controlado. Controlado não por Deus, controlado pelo demônio. Eu falei que são 3 etapas, basicamente, da viagem do ser humano, e é importante você tentar descobrir em que etapa você está. Será que você é esse que nunca conheceu a Cristo? Porque esse homem, antes dele conhecer a Jesus, antes dele ser liberto dos seus demônios, ele estava daquele jeito, naquela situação triste. Será que você é esse? Ou você talvez seja aquele que já foi liberto por Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas existe uma outra passagem aqui, que ela nos fala da condição humana de uma outra perspectiva, como doente. O homem está doente. A Bíblia fala que a vida está no sangue. E, obviamente, nós temos, acho que, 5 garrafões, não um garrafão de 5 litros de sangue, né? E se você tirar esses 5 litros de sangue, você morre. Você morre. Eu acho que aqui todo mundo já fez aquela brincadeira na hora de tirar sangue para examinar e falar, não vai tirar tudo, hein? Deixa um pouco aí e tal. Mas não vai, claro, fazer diferença aquelas gotas. Mas são 5 litros de sangue, eu acredito que seja isso, né, mais ou menos, que se você perder, você morre. Porque a vida está no sangue. E nós vamos encontrar uma mulher aqui que ela está morrendo, porque ela está perdendo sangue. E nessa viagem que todo ser humano está embarcado, pense no seu avião como perdendo os fluidos hidráulicos no voo. Que desastre isso vai acontecer, porque tudo no avião funciona na base de fluidos hidráulicos. Outras coisas funcionam na base da eletricidade, de comandos elétricos, mas muita coisa depende do óleo que circula nesses tubinhos. Por todo o canto do avião tem tubinhos que você, quando ele vai descer, ele levanta, a asa se abre assim para ele reduzir a velocidade. Você vê que não tem um monte de tubinho ali. Ali circula fluido hidráulico para levantar, fechar, abrir as coisas, mexer, descer trem de pouso, subir. Mas ele está perdendo esse fluido. Ele vai entrar em parafuso. Ele vai acabar se destruindo. E essa mulher está perdendo o seu fluido hidráulico, que é sangue. Aquilo do que ela depende para viver. Que é no versículo 21 em diante do capítulo 5 de Marcos. Quando o Senhor volta para o lugar onde ele estava com o barco. E no capítulo 21, capítulo 5, versículo 24, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus,
veio por detrás, dentre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Essa mulher, ela está no meio de uma multidão que está todo mundo se amontoando em volta de Jesus. Ou seja, está todo mundo tocando ele. Está todo mundo encostando nele. Mas aqui acontece uma coisa diferente de todo mundo. Essa mulher, ela tem consciência do seu mal, ela tem consciência da sua hemorragia, ela tem consciência de que ela vai morrer, que ela precisa ser curada. Ela tem consciência da sua necessidade. E ela, então, não tem, o que ela não tem, talvez, é muita coragem de chegar para ele, como chegou um pouco antes, né? O Jairo, que era um chefe da sinagoga, e fala: minha filha está muito doente, precisa ir lá curá-la. E enquanto ele vai indo para lá, que acontece esse episódio com a mulher. Ela não tem essa audácia de chegar a Jesus e pedir para ele: me cura, Senhor. Ela não tem. Ela é tímida. Ela é envergonhada. Ela não gosta de aparecer na frente de todo mundo, de confessar o seu problema diante de todos. Ela não. Então ela pensa: puxa, se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Isso é fé. Isso é fé, não nela. É fé na pessoa de Jesus. Ela sabia que bastaria um toque para ser curada. E ela faz isso. Ela toca na sua veste. E na mesma hora o Senhor sente que saiu o poder dele. Ela é curada na mesma hora e ele sente que saiu o poder. Aí ele faz uma pergunta retórica, né, que é uma pergunta, na verdade, que uma pessoa faz, não porque ela não saiba, mas porque ela quer manifestar algo, ela quer instigar alguém a dar uma resposta. E então ela faz: quem me tocou? Ele sabe quem tocou. Ele é Deus, Deus e homem. Ele sabe quem tocou. E ela percebe que não vai ter como esconder. Então o que ele quer que ela revele o que ela fez. Que ela traga à tona o que ela fez. E ela faz. E ela revela. Enquanto isso, os discípulos falam: mas Senhor, está todo mundo tocando no Senhor, encostando em volta, apertando. E o Senhor fala: quem me tocou? Porque só uma pessoa tocou com fé. Só uma pessoa tinha necessidade, sabia da sua necessidade, sabia da sua perdição, sabia do seu destino de morte e tocou com fé. Porque reconheceu nele a cura, nele a salvação. E ela revela então: Senhor. Ela chega e... então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. As palavras que ela recebe da boca do Senhor Jesus fazem uma diferença tremenda para ela. Porque pensa assim, imagina essa mulher, tocou nele, sentiu-se curada na mesma hora e foi embora dali. Amanhã ela sente um mal-estar. O que vai acontecer com ela? Minha doença voltou. Ele não me curou totalmente. Ela nunca teria certeza daquela cura. Ela ficaria sempre na dúvida: será que é temporário? Será que não foi só no momento? Será que não foi uma emoção? Será? Então é importantíssimo o que ela escuta da boca do Senhor. Ele falar para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada desse teu mal. Isso chama-se certeza da salvação. Hoje, milhares de cristãos em todas as igrejas e religiões do mundo que são cristãos, que professam Jesus como seu Senhor, como Salvador, que andam com a Bíblia debaixo do braço, você chega para eles e fala assim: você
crê em Jesus? Ah, eu creio em Jesus, realmente eu creio, ele morreu por mim na cruz, tal. Você tem a salvação? Ah, eu acho que sim. Eu espero, né? Eu espero. Seria muita pretensão eu dizer que tenho, né? Pretensão? Para onde você vai se você morrer agora? Ah, eu não sei. Deus que sabe. Eu preciso me esforçar mais. Tem mais coisas que eu tenho que fazer. Mas então, pera um pouquinho. Você crê ou não quer? Não crê. Porque fé é a certeza. Fé não é a dúvida. Fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas invisíveis, das coisas que você não vê. E Deus não quer que uma pessoa apenas conheça Jesus com seu intelecto. Quer que ele creia, né, em Jesus por fé. Quer que ele creia realmente que Jesus é suficiente para salvar. Por quê? Porque quando ele veio ao mundo, ele não veio nos dar ele deu exemplo, mas ele não veio na missão de nos dar exemplo de como viver. Muita gente pensa assim, não, eu tenho que imitar Cristo para ser salvo. Ah, ótimo, ótimo. Então vamos começar por essa imitação. Imite ele sem pecado, porque ele era sem pecado. Como é que você vai fazer, já que você nasceu pecador? Ah, mas aí então não dá. É impossível imitar Cristo para ser salvo. É claro que ele é um exemplo tremendo para nós. Todo cristão deve tê-lo como seu exemplo, mas não para salvação. Não para salvação. E sim para andar depois de ter sido salvo. Andar aqui como ele andou. Mas depois de já ter recebido a salvação, porque a salvação é por graça. A salvação não é por obras, não é por caridade. A salvação não depende de nós. A salvação foi paga por Cristo na cruz. Quando Deus olhou a humanidade e viu que não tinha ninguém apto para cumprir a obra de retirada do pecado do mundo e de resgate do pecador, ele foi obrigado a enviar o seu próprio filho. Ele enviou o seu próprio filho porque não existia outro que poderia fazer essa obra. Jesus veio ao mundo, se fez carne, foi até a cruz, morreu ali, não como um mártir, não como alguém que não deu certo a sua missão, ou morreu como um mártir para mostrar que temos que morrer também como mártir. Não foi isso. Ele foi sacrificado. Ele morreu no lugar do pecador. Em lugar do pecador. Ele tomou a posição do pecador. Imagina uma pessoa que vai indo para a cadeira elétrica e aí vem outra e confessa o crime como sendo dele. O juiz fala, então tá bom, então tira esse e põe o outro. É isso que ele fez. Por que ele fez isso? Porque se eu e você tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, a paga pelo pecado é a morte e a condenação eterna. Então não teria resolvido coisa alguma. Nós morreríamos, seríamos condenados eternamente e jamais estaríamos livres dessa condenação. Mas quando Cristo veio na cruz, ele pagou. Ele cumpriu uma obra em 3 horas de trevas. Ele foi castigado ali por Deus, não pelos homens. Os homens o castigaram das 3 horas anteriores. Por Deus ele foi castigado durante 3 horas. E ali ele cumpriu a obra da salvação. O sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. Ele foi sepultado e ao 3º dia Deus o ressuscitou, dando mostras de que a justiça de Deus tinha sido feita. É impossível uma pessoa ser salva sem justiça, sem justificação. Justificação. O que é a justificação? É Deus ter alguém por justo por já ter cumprido a pena. A pessoa já ter sido perdido o seu status de condenado e de criminoso e ganhou o status de justo. Por quê? Porque já foi justiçado. O verbo justiçar, nós não ouvimos muito falar na língua portuguesa, né? Mas justiçar é matar alguém. Matar alguém com justiça, para cumprir uma justiça. Um condenado foi justiçado quando ele foi enforcado lá na forca para pagar pelos seus crimes. Jesus foi justiciado por nós. Morreu na cruz por nós. Para pagar por que crimes dele? Não, ele não tinha.
Mas ali na cruz, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós e lançou sobre ele as culpas de todos os que nele creem, para que ele morresse como um substituto, para que nós, que cremos em Cristo, pudéssemos ser justificados agora pela morte e ressurreição dele. Então essa mulher, ela não sabe quase nada de Jesus. Ela sabe que ele pode curá-la. E tudo que ela faz é o quê? Ela crê nele. Ela estende a mão e toca, nem é ele que ela toca, a veste dele. Ela toca algo relacionado a ele. Isso nos mostra a graça de Deus. A graça de Deus. Uma vez, quando eu morava em Alto Paraíso, tinha um rapaz lá, muito simples, ele só sabia ler, ele não sabia escrever, porque ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele se converteu e lia a Bíblia só. E um dia eu estava na farmácia lá da cidade, uma farmáciazinha pequenininha, conversando com o dono, que era Rosa Cruz, de uma seita filosófica espiritualista que existe. E tentando falar do evangelho para ele, falou, não, mas você tem que subir os degraus, chegar não sei o quê, tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, tem os livros, você tem que ler esse, mais aquele, e lá eu tentando falar do evangelho para ele, nada de conseguir, de repente vem o Sebastião, acho que era Sebastião o nome dele. Esse rapaz entrou para comprar um remédio, escutou a minha conversa e logo entrou na conversa, porque ele viu que eu estava falando de Cristo. E começou a falar de Cristo também. Aí eu falei pro dono da farmácia, falei, escuta, o nome dele era Normando. Normando, você não está vendo um negócio estranho aqui? Eu vim da cidade, eu tenho curso superior, eu tenho cultura, aprendi um monte de coisa, tudo. Eu estou falando o evangelho para você. Aqui está o Sebastião, que nasceu na roça, só sabe ler, e ele está falando a mesma coisa que eu estou falando para você. Da salvação pela fé em Cristo, de graça, sem obras, sem... Você não acha estranho? Nós dois estamos falando essa mesma coisa e você está nos dizendo que tem que ler trocentos livros, que tem que atingir os graus, os píncaros da espiritualidade, tem que subir, evoluir, etc, etc. Eu pergunto para você, uma salvação para vir de Deus, será que Deus não faria uma coisa que é tão simples, para ser entendida até por uma criança, para ser entendida por qualquer pessoa, sem precisar entrar em grandes profundidades? Essa mulher sabia que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada, e foi isso que ela fez. Ela não sabia nome, endereço, CPF, nada. Ela não sabia história, não sabia história universal, não sabia religião, teologia, nunca fez curso de teologia, nada. Ela falou, se eu tocar na sua veste, eu vou ser curado. Isso é fé. Qualquer pessoa num leito de morte que falar, Jesus, me salva. O que você acha que vai acontecer? Que Deus vai falar assim, meu amigo, muito, muito tarde agora, você tem que voltar, se fazer membro de uma igreja, e em todas as missas ou cultos, e ofertar ou dar o dízimo, e ler a Bíblia de capa a capa, senão não tem chance para você. Hã? E o pior que foi isso, que uma vez uma pessoa me falou, uma pessoa religiosa me falou, eu falei, um moribundo, que está ali, nunca foi numa igreja, de repente ele crê em Jesus como seu Salvador, o que Deus vai fazer com ele? Deus vai mandar ele para o inferno. Porque ele nunca foi numa igreja. Isso o homem é mau, mas Deus é bom. E Deus quer salvar. Qual a última palavra do piloto antes do avião bater? Jesus! Agora eu pergunto para você, quem ele chamou? Jesus. Quem era o piloto? Não sei, era um pecador? Todos somos pecadores. Onde ele foi a vida inteira? Talvez no boteco, no jogo de futebol, na rua, foi passear, foi em alguma igreja. Não, nunca foi em igreja nenhuma, não sabe nada da Bíblia, nunca leu um versículo da Bíblia. E na hora de bater ele falou, Jesus! Eu pergunto, Cristo atendeu o pedido dele? Ele foi socorrido? Pense você afogando no mar, o salva-vidas lá olhando. Você fala, socorro! O salva-vidas fala assim, peraí, você falou socorro com R só. Não pode ser. Não, você tem que falar direito aí, não pode... Help!
Mas você está com sotaque, não é assim, não. Tem que ser aquele sotaque dos Beatles lá para falar help, senão não funciona. Imagina que loucura se tivesse que ter todas essas minúcias para uma pessoa ser salva. Mas não. Quando o carcereiro, espantado que Deus tinha libertado os presos da prisão, chegou para Paulo e ia se matar, porque ele obviamente seria torturado e morto por deixar escapar os presos. Quando ele viu que ninguém escapou, Paulo fala, não tema, estamos todos aqui, não faz isso não. Ele fala, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Mas e o curso de teologia? Crê no Senhor Jesus. Mas e eu nunca fui numa igreja, preciso ir quantas vezes? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso toca a veste dele. Se tudo que você sabe, que você vê, é uma veste dele na sua frente, que toque a veste então. E aí o Senhor agora vai dar a certeza para ela. A tua fé te salvou. Mesmo que amanhã ela tiver um mal-estar, ela fala assim, não, mas agora ele me falou. E muitos cristãos hoje ainda não ouviram essa segunda parte da história. Tocaram talvez a veste de Jesus, mas não estão crendo que ele diz, você está salvo. Você creu em mim? Você está salvo. Passa uma vida miserável aqui nesse mundo, na incerteza, para se encontrar com quem no final? Com Cristo. Então era verdade? Claro que era verdade. Eu não falei para você que se você cresce em mim, você seria salvo? Falou. Então, o que você estava pensando? O que você ia acrescentar a isso? O que você queria pôr a mais na obra da cruz? Impossível. Mas a terceira etapa da nossa viagem é a filha de Jairo, que depois que Jesus cura essa mulher, ele segue viagem até a casa de Jairo, mas quando ele chega lá, a menina que estava doente agora está morta. Ela está morta. E entrando, versículo 38 do capítulo 5 de Marcos, versículo 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que era Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Essa é o fim da história de todas as pessoas, a morte. Porém, existe uma diferença na história do incrédulo que acaba com a morte. O fim da sua viagem é a morte, aqui na terra, e a vida de um crente em Cristo. Porque ainda que o fim da sua viagem seja a morte, Deus vai colocá-lo numa classe diferente do incrédulo. Até na designação que Deus dá a ele. Porque na Bíblia, quando fala de incrédulos que morreram, fala que eles estão mortos. E quando fala de crentes que morreram, fala que eles dormem. E essa distinção Deus faz. E o Senhor Jesus aqui faz com relação à menina. Por quê? Porque ele sabia que iria ressuscitar essa menina. Ainda que ela estivesse morta aos olhos de todos ali, ele ia dar vida a ela. Mas quando ele diz que vai fazer isso, ou que ela não está morta, ela está apenas dorme, eles zombam, eles riem dele. E o que ele faz? Fora daqui vocês. Saiam daqui. Riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, mãe da menina, os que com ele estavam, que era Pedro, Tiago e João, e foi onde estava a menina deitada. Apenas 7 pessoas estarão presentes na hora quando essa menina vai ressuscitar. A menina, Jesus, o pai, a mãe e os três discípulos. Essas 7 pessoas foram as únicas que viram a ressurreição da menina, ela própria, claro, inclusa. E quando nós lemos a respeito da ressurreição de Cristo,
nós vemos que apenas os discípulos dele, que eram mais de 500, viram ele ressuscitado. Nenhum incrédulo viu Jesus ressuscitado. A última coisa que os incrédulos viram foi ele pregado, morto na cruz, tirado da cruz seu corpo, sendo sepultado. Acabou aí a história de Jesus para os incrédulos. Mas começou aí a história de Jesus para os crentes, para os salvos, para os discípulos. Então o fim da sua viagem pode ser este: ressurreição com Cristo. Ou pode simplesmente terminar na condenação eterna por não conhecer Cristo, por não crer em Cristo, por estar entre esses zombadores que não creram na ressurreição. Eu pergunto, onde está você? Em que classe você embarcou nessa viagem? Na classe daqueles que estão vendo a idade avançar e achando que vai ser sempre assim? Não vai. Pode ter certeza que não vai, porque uma hora a viagem termina, você vai ter que desembarcar. Você está nessa classe? Ou você está na classe dos que estão viajando também, sabem que vão ter que desembarcar, porventura vão ter que chegar no destino e desembarcar, mas tem a certeza de que vão desembarcar para embarcar numa viagem muito legal, muito maravilhosa. A viagem dos ressuscitados e transformados por Cristo. A viagem dos que um dia tocaram nas suas vestes, que um dia creram nele e falaram, eu sei que se eu apenas tocar na sua veste eu serei curado. Todos viajamos juntos, mas o desembarque vai ser diferente, dependendo de que decisão você tomou durante essa viagem que se chama vida. E eu espero que você tenha tomado a decisão por Cristo. Ainda que a última palavra que você diga seja Jesus, mas que garantia você vai ter que vai ser essa última palavra que você vai dizer, não? Nós nunca sabemos. Então creia em Jesus como seu Salvador. Aceite que na cruz ele pagou por todos os seus pecados e receba dele a certeza e as palavras: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esta viagem que Tu nos deste aqui nesse mundo, esta vida, para sermos achados por Ti durante esse tempo em que habitamos aqui. E para podermos conhecer essa pessoa tão bendita, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e podermos crer nele, e embarcar já num destino eterno para nos encontrarmos com Jesus no céu. Não apenas em espírito, em alma, mas ressurretos, em carne e ossos, vivemos eternamente com aquele que está no céu, em carne e ossos. Obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho, pelas boas novas de salvação. Obrigado porque Tu não exigiste nada de nós, a não ser a fé em Cristo Jesus para sermos salvos. Obrigado por essa graça maravilhosa, esse favor imerecido de podermos crer em Jesus e ter a certeza da salvação. Pedimos, Pai, em todo lugar onde essa mensagem será ouvida, que Tu possas tocar corações, levar pessoas a tocarem nas vestes de Jesus, a crerem nele com a fé simples e certeira, nessa única pessoa que pode salvar, Jesus. E tenham essa certeza de salvação eterna. Agradecemos, Pai, confiamos no Teu desejo de salvar e no poder que sai dessa pessoa, que é Cristo, e agradecemos no nome dele, de nosso Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.